Vamos falar de uma das figuras mais impressionantes da história da Igreja. Doutora da Igreja, mística, reformadora e, nas palavras dela mesma, uma grande pecadora. Essa é a grande contradição que mora no coração de Santa Teresa de Ávila. Bom, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender essa figura fascinante, a gente tem que começar por essa avaliação, que é bem chocante, que ela fazia de si mesma. E olha, isso aqui não é falsa modéstia, não. Ela realmente acreditava nisso, do fundo do coração. E essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. A vida dela é um verdadeiro quebra-cabeça, sabe? Uma jornada de extremos que revela muito sobre a luta espiritual de qualquer pessoa. Então, vamos juntos desvendar esse mistério. Nossa história começa lá na infância dela. Mas assim, não foi uma infância comum. Foi uma infância marcada por um desejo avassalador, quase febril pela santidade. Tenta imaginar a cena. Uma menina de, sei lá, 6 ou 7 anos, lendo sobre os mártires, e em vez de sentir medo, ela sentia inveja. Ela e o irmão, o Rodrigo, não só sonhavam com o céu, não. Eles bolaram um plano literal, para chegar lá o mais rápido possível. Fugir para a África e ser martirizado. Quando o plano falhou, eles partiram para o plano B, virar eremitas ali mesmo no jardim de casa. Ou seja, era uma piedade muito, muito intensa desde pequena. Só que essa fase de santidade infantil não durou para sempre. A adolescência chegou e trouxe uma mudança bem drástica, um conflito interno que ia definir os próximos 20 anos da vida dela. Aquela menina que lia sobre santos, de repente se viu completamente seduzida por romances de cavalaria. O desejo de morrer por Deus foi trocado pelo desejo de ser admirada, de agradar as pessoas. O cuidado com a alma deu lugar ao cuidado com a aparência. Perfumes, cabelos, conversas que não levavam a lugar nenhum. Ela mesma descreve essa fase como uma virada de chave, sabe? Uma passagem de um extremo para o outro, totalmente consumida pelo que ela chamava de vaidades do mundo. O pai dela, claro, percebeu essa mudança toda. E com medo pela honra da filha, ele tomou uma decisão que mudou tudo. Mandou ela para um convento. A ideia não era que ela virasse freira, não. Era só para ela ser educada, longe das más influências. Mal sabia ele que estava, na verdade, colocando-a no caminho do seu destino. Depois que decidiu se tornar freira, a Teresa enfrentou a primeira grande provação dela. E não foi espiritual, foi física. Uma doença terrível, catastrófica, que a deixou à beira da morte. Os detalhes disso são bem angustiantes, viu? O tratamento médico daquela época era tão brutal que acabou piorando o estado dela. Ela ficou 4 dias em coma, um coma tão profundo que todo mundo achou que ela tinha morrido. Acredita que a cova dela já estava cavada no convento? Quando finalmente acordou, estava paralisada e ficou assim por 3 longos anos, sem conseguir se mover. Uma provação física que a gente mal consegue imaginar. E olha, se a aprovação física foi terrível, a batalha espiritual que veio depois foi ainda mais longa e, para ela, muito mais dolorosa. Antes da gente continuar, é muito importante entender um conceito aqui. Para Teresa, oração não era só ficar recitando palavras. Era, como ela dizia, tratar de amizade, uma conversa íntima, a sós, com Deus. E manter essa amizade se tornou o centro da luta dela. E essa luta durou quase 20 anos. É algo para a gente pensar. 2 décadas de uma guerra interna, diária. É aqui que está o ponto central desse sentimento dela de ser uma pecadora. Era como se ela vivesse uma vida dupla. Lá na capela, ela buscava essa amizade com Deus. Mas fora da capela, no locutório do convento, ela voltava para as conversas superficiais, para a necessidade de agradar os outros. Ela sentia que estava traindo o seu melhor amigo. E o ponto crucial é que essa traição a fazia se sentir tão indigna que ela quase parou de rezar. Ela chegou a pensar que seria mais humilde nem se aproximar de Deus, já que vivia daquela forma. Depois de quase 20 anos nesse impasse doloroso, alguma coisa finalmente mudou. Aconteceu um momento que acabou com a guerra e marcou a conversão definitiva dela. A cena em si é bem simples. Ela não estava esperando nada de especial. Era só mais um dia na sua longa luta, entrando no lugar de oração do convento. E não era uma imagem nova, não. Era uma que já estava guardada ali. Um Cristo sofredor, sabe? Coberto de feridas. Mas naquele dia específico, ela enxergou aquela imagem de um jeito totalmente diferente. Ao ver aquela imagem, tudo mudou. Ela não viu só o sofrimento de Cristo. Ela viu a parte dela naquele sofrimento.
A dor por ter sido tão ingrata foi tão, mas tão avassaladora que o coração dela, nas palavras dela mesma, quase se partiu. Naquele instante, ela se rendeu. A luta de 20 anos terminou ali, aos pés daquela estátua. E foi a partir dessa experiência toda, de luta e de rendição, que a Teresa desenvolveu uma das lições mais bonitas e práticas sobre a vida espiritual. Ela comparou a alma com um jardim que precisa ser regado para que as flores das virtudes possam crescer. Mas, como ela sabia muito bem, existem maneiras bem diferentes de conseguir essa água, essa graça. O primeiro estágio é como tirar a água de um poço, balde por balde. Dá um trabalho danado, é cheio de esforço humano, de meditação, de luta contra a distração. Foi aqui que ela passou 20 anos. Depois, o trabalho vai ficando mais fácil, como usar uma nora ou desviar um rio. A graça de Deus começa a fluir com mais liberdade, exigindo menos esforço da gente. E, finalmente, o quarto estágio, a chuva. Aqui não se faz nada. Deus simplesmente derrama sua graça, regando o jardim todo, sem nenhum trabalho nosso. É a jornada completa, da luta para a entrega, do esforço para a graça. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Talvez o motivo pelo qual a Teresa se via como uma grande pecadora não fosse pelo tamanho das suas falhas, mas pela consciência profunda da sua própria resistência em se entregar por completo. A história dela sugere que a santidade não é não ter lutas, mas sim a vitória final da entrega.